edificar e trazer, Senhor Deus, para nós o mais importante, que é o conhecimento do Senhor, Pai. Assim nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Fica na bênção, irmão. Fica à vontade. Amém, igreja? É bom, né, mais uma vez a gente estar na presença do Senhor Jesus, né? Já vai fazer quase 30 anos que eu faço celebração ou faço algum trabalho, né, com as pessoas, né? Mas não adianta. Cada vez que a gente sobe aqui em cima, né, o calor toma conta. E hoje, como está quente, né, é um dia que a gente pode derreter aqui em cima. Mas o nosso Senhor Deus é bom e maravilhoso, né? E a gente está aqui por causa dele. Ele é o merecedor de tudo isso. Vamos abrir então a nossa Bíblia, irmãos. Quem tem a Bíblia? Lá em Joel, no capítulo 2, o versículo 12 ao 17. Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Amém? E diz assim o profeta: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém, igreja? Irmãos, eu tinha visto essa mensagem faz uns 2, 3 anos. E quando eu fui viajar para Portugal, eu meditei nessa mensagem e vi como o Senhor é bom, né? E quando eu estava vindo de volta, eu dei uns cochilinhos no avião, né? Não gosto de dormir, mas dei uns cochilinhos no avião. Veio para mim: tu tem que falar para a igreja. Aí eu disse: não, então, Senhor, eu sei que tu vai deixar eu pisar em terra firme novamente. E com a graça desse Deus maravilhoso eu estou aqui. E todos nós, né, irmãos? Mas antes de eu entrar no texto mesmo dito, irmãos, eu quero dizer para vocês que essa mensagem veio do profeta Joel, porque antes dele chamar a atenção do povo, passou por aquele povo, pelas lavouras daquele povo, uma nuvem gigantesca de gafanhotos, que comeram tudo o que tinha pela frente. E impressionante, irmãos, até a casca das árvores da figueira eles comeram. Tudo secou.
depois que eles passaram. E o profeta Joel, ele quis mostrar para o povo o que poderia acontecer com o povo escolhido por Deus se eles não se arrependessem, não mudassem de vida, não tivessem uma nova atitude diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o pastor pediu lá para mim colocar, né, qual seria o tema, né, e o tema, irmãos, é esse: arrependimento verdadeiro. Nós não podemos dizer que somos cristãos, que vivemos no rio, né, pastor? Como o pastor pregou domingo passado, de águas correntes. Porque quando a gente se torna cristão ou se converte, né, a gente sobe nas nuvens, né? E aí as coisas vão esfriando na vida da gente. Eu digo isso porque também acontece comigo. Se a gente não está sempre na presença de Deus, vai esfriando. Não é porque Deus se afasta da gente, é porque a gente se afasta de Deus. Então diz assim, irmãos, que nós devemos estar confiados na graça, mas corremos um risco de pensar que Deus não dá muito valor ao arrependimento. Para alguns parece tão simples esta questão e pensam: sou fraco mesmo, não consigo dizer não aos meus erros, mas depois falo com Deus e digo a Ele que estou arrependido. Isso acontece com a gente mesmo. A gente pensa assim, a gente faz assim, mas não é assim que Deus vê. Aí a gente acha que tudo está certo, tudo fica bem. Quando pecamos, irmãos, sem dúvida, devemos levar urgente o nosso problema a Deus e demonstrar arrependimento. Afinal, sem isto não há perdão de pecados. Mas isto não deve ser feito de forma leviana. Deus sabe se o arrependimento é verdadeiro ou não. Não adianta se aproximar dele de maneira falsa. Portanto, é importante observar neste texto alguns pontos relacionados ao verdadeiro arrependimento que o cristão tem que ter na sua vida. É da vontade de Deus que a gente tenha uma vida correta, uma vida de arrependimento. E vou dizer algo para você, irmãos. Karina, pode voltar lá no versículo 12 para mim? Na parte A do versículo 12 diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei a mim de todo o vosso coração. Não é, não, eu sou convertido, eu vou na igreja aos domingos, pronto. Segunda eu volto, vou para o bar, vou dançar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois domingo eu volto para a igreja. Não, irmãos. A partir do momento que você se converte, a mudança tem que ser total na sua vida, principalmente no seu coração. O primeiro destaque do texto é que o arrependimento verdadeiro é da vontade de Deus. Depois do profeta, irmãos, falar do castigo divino e da dureza
que é enfrentá-lo no dia do acerto, como se vê, não é fácil. Joel, o profeta Joel, apresenta ao povo de Deus um convite que ele mesmo faz: convertei-vos a mim. Ele saiu proclamando no meio do povo: se convertam, porque vocês não sabem o que está por vir para frente. Lembram do que aconteceu com seus pais? Lembram o que aconteceu ali atrás, onde eles perderam tudo? Então o profeta está chamando a atenção. Aí nós podemos dizer assim: ah, mas isso era lá no Antigo Testamento. Hoje eu posso pular carnaval os 4 dias, depois quarta-feira eu mudo de vida. Irmãos, quantos anos você está pensando desta maneira? Há quanto tempo você pensa desta maneira? Há quanto tempo você age desta maneira? Não há mais tempo. Eu estava conversando com o pastor e eu falei que a gente está preocupado com a vinda de Jesus. Não, irmãos, nós não devemos se preocupar com a vinda de Jesus. Sabe com o que nós devemos se preocupar? Com a nossa ida para Jesus. Porque o meu dia de ir pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser durante esta semana. E como eu vou estar? De que maneira eu vou me apresentar diante do Senhor? É isto que o profeta está nos chamando a atenção. Como eu vou me apresentar diante do Senhor? Como, irmãos? Com um copo na mão? Ou com jejum, oração, com o joelho dobrado, lutando todos os dias da nossa vida? Não só aqui, mas em várias partes da Bíblia, irmão, podemos notar que é da vontade de Deus que haja o arrependimento verdadeiro. Porque, irmãos, o arrependimento parte de quem peca, seja o pecador, membro do seu povo ou não. Porque nós podemos estar na igreja, irmãos, podemos estar na presença do Senhor, mas a gente não é perfeito. A gente pode cair, mas o levantar é de Deus. E esse Deus é maravilhoso. É da vontade de Deus que os perdidos cheguem ao arrependimento verdadeiro, para serem salvos, irmãos. Olha o que diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Olha só o que nos fala para nós no nosso coração. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. Demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é bom com nós, né? A gente leva uma vida inteira, às vezes, errada, irmãos, e esse Deus é tão maravilhoso. Ele é tão misericordioso, né? Que Ele está lá nos esperando. Eu não posso dizer que eu não tive chance de conhecer Deus. Eu não posso dizer que eu não conheço esse Deus. Eu não sei o que é viver diante de Deus ou viver numa igreja. Você não vai poder dizer isso quando você estiver na frente dele. Porque ele vai dizer: não, irmãos, eu deixei muitas pessoas lá falando de mim, de quem eu sou, de como eu sou, da misericórdia que eu tenho com qualquer pessoa que me procura. Ele vai dizer isso para nós.
A gente está caminhando, irmãos, nos dias de hoje, pior do que nos dias de Joel. É só nós olhar para o mundo ali fora. Olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós, como cristãos, irmãos, devemos permanecer na comunhão de Cristo. Eu não posso dar um deslize na minha vida, ou deixar um deslize acontecer. Se a gente for lá para o livro de Apocalipse, a gente vai ver em vários versículos, Deus falando da vontade que Ele tem de levar o seu povo para perto dEle. Mas o povo, em vez de procurar estar na presença dEle, está cada dia mais afastado da presença desse Deus maravilhoso. Se você tem andado fora da vontade de Deus, irmãos, saiba que é da vontade dEle que você se arrependa. Eu não posso, irmãos, falar que não, eu me converti, eu me arrependi, mas Deus o livre se eu ver o André na minha frente. Então você não se converteu, você não se arrependeu. Porque a partir do momento, irmãos, que a pessoa tem um coração quebrantado, se arrependeu de tudo que fez, de tudo que ouviu, de tudo que sentiu na sua vida, mas ainda guarda rancor da pessoa que machucou ele ou que machucava ele, não é um convertido, irmãos. Não é. Nós temos que ter essa ciência. Não é uma pessoa convertida. E nós vamos ser cobrados, irmãos. Nós vamos ser cobrados. Nós devemos, irmãos, mudar o interior, além do nosso exterior. É muito fácil a gente ver as coisas acontecer na nossa vida e nós voltarmos lá o versículo 12 para a parte B e para a parte A do versículo 13, diz assim, ó, que nós devemos rasgar o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer demonstrar que a gente é uma pessoa boa para os outros. Às vezes a gente faz tudo para ser bom, mas o nosso coração é uma pedra. Parece não ser de carne, parece não ter vida, parece não ter sido transformado. Há muitas pessoas que vivem assim no mundo hoje. Eu tenho dentro da minha própria família, eu tenho alguns irmãos, eu tenho um irmão que para ele todo mundo não presta. E eu digo assim, não é assim a vida. Será que não é nós que temos que reconhecer onde nós estamos errando e onde nós vivemos errado na nossa vida e ter a nossa vida transformada? Será que não é eu que tenho que dar o primeiro passo para a mudança? Será que não é eu que tenho que começar a dar testemunho ali fora de quem eu sou, de como eu sou e da maneira que eu acho? Outro destaque sobre o arrependimento verdadeiro, irmãos, é que ele deve mudar o interior além do exterior. Ele tem que mudar o seu coração. Se ele não mudar o seu coração, você não é uma pessoa arrependida. Se eu não mudar o meu coração, eu não sou uma pessoa arrependida. Eu não estou na presença do Senhor Jesus. Eu estou disfarçando. Eu vivo de aparência. Vejo que não estou dizendo que não deve mudar
o exterior, mas que ele deve ir mais longe, lá dentro de você. Lá dentro. O texto fala em manifestações exteriores de arrependimento. Olha o que o texto fala. Ele fala de choro, de jejum, de pranto. O povo é convidado a se converter a Deus, lançando mão destas práticas exteriores. Lá no Antigo Testamento, uma maneira da pessoa demonstrar que ela estava arrependida do que ela tinha feito de errado, era se vestir de saco, e às vezes rasgar aquele saco, mostrando para as outras pessoas que ela era uma pessoa arrependida. Mas às vezes não mudava o seu coração. Muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente deixa o coração sempre amargurado, sempre doente. Você está sempre doente. Às vezes você pensa que é o seu corpo, que é a sua pressão alta, que é a sua dor de cabeça, que é a sua enxaqueca. Não é, irmão. É a distância que você está de Deus. É a distância, irmão, que você está de Deus. O arrependimento envolve mudança de comportamento. Deve ser notado pelos outros. Deve ser visível pela prática ou pelas novas atitudes do cristão. Que realmente há um pesar pelo erro cometido. A gente tem que demonstrar para as pessoas que a gente cometeu um erro. Vai lá, pede perdão. Imagina se eu vou me humilhar para aquela pessoa. Olha o que Cristo fez por ti, irmão. Olha o que o Senhor Jesus fez por ti. Você não prefere se humilhar para alguém nesta terra, mas estar de coração aberto diante de Deus? Está livre para subir as escadas que levam ao Senhor? E às vezes a gente deixa tanta coisa pequenininha, né? Nos tirar do caminho. Qualquer pedrinha já nos afasta do caminho. Tantas coisas que às vezes são inúteis, mas que a gente vai guardando ali dentro do nosso coração. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E ele começa a nos sufocar. Contudo, irmão, o exterior não é o principal. É possível fazer cara triste, demonstrar sofrimento, até reparar os erros, dependendo do caso. Sem contudo, estar verdadeiramente arrependido, que eu acabei de falar. Às vezes a gente demonstra aqui, no visual. Não, o Cristiano é o meu melhor amigo. Mas deixa que eu pego ele lá fora. Como? Que melhor amigo é esse? Você tem Jesus como seu melhor amigo? Então não maltrate ele, irmão. Não ofenda ele. Não destrua a sua vida com Jesus, irmãos. Uma frase ilustrativa aqui que às vezes muitas pessoas usam, né? O coração sincero, irmãos, naturalmente se manifesta no rosto. Mas o rosto enganoso não revela o coração. Não tem como. Não revela o que você tem lá dentro. Sabe quem é que vê o seu coração, irmãos? Só o Senhor Jesus. Eu posso mentir para todos aqui, mas o Senhor sabe que eu estou mentindo. Às vezes os irmãos não, mas o Senhor sabe.
Aí lá no dia ele vai abrir o livro, seu Odair, se lembra daquele dia que você mentiu para o povo? Eu vou dizer que não me lembro, né? Não, está aqui, ó, às 7h35 você estava mentindo para aquele povo. Não, o Senhor sabe de tudo. Se Ele disse que nem um cabelo que nós perdemos vai ser esquecido por Ele, na nossa vida, às vezes, de 50, 70, 80 anos, na nossa caminhada, Ele não vai esquecer de nada. O verdadeiro arrependimento vai além do nosso exterior. Não fica só no rasgar as roupas. Isto era sinal de arrependimento para o povo de Deus. Mas deve ser algo que atinge o nosso coração e as nossas emoções. O arrependimento verdadeiro mexe por dentro e é ele que devemos buscar, pois Deus não aceita outro tipo de arrependimento. As vantagens, irmãos, que um arrependimento verdadeiro pode trazer para nós. Olha a parte B do versículo 13 ali, ó. Ele é compassível e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora olha o que diz o versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Quando a gente vive na presença de Deus, nada é obstáculo na nossa vida. Nada. Teremos problema, teremos doença, teremos enfrentamento, mas nada deve ser obstáculo para uma vida em Deus. Nós vemos também que nesse texto, irmãos, do arrependimento sincero, ele traz vantagem para nós. Para nós. Deus completo em si não necessita do nosso arrependimento e do arrependimento de ninguém. As vantagens são só nossas. Porque Ele é Deus, né, irmãos? As vantagens das coisas boas que nós fizemos aqui são nossas. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou convertido de maneira verdadeira, se eu vivo a minha fé, se eu acredito que o Senhor vai me buscar um dia, a vantagem é nossa. É nós que necessitamos dessa vantagem, não Deus. O profeta, irmão, naquela ocasião, sabendo que o povo merecia o castigo de Deus, não ousa nem afirmar que eles terão alguma vantagem no acerto de contas. Se viesse a se arrepender, ele apenas diz: quem sabe? Como o profeta foi duro, né, com aquele povo, né? Quem sabe vocês merecerão o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Quem sabe nós mereceremos? Quem sabe, irmãos? Se eu deixar para amanhã, talvez eu não saberei mais. Ah, mas eu vou aproveitar, me chegar a Deus quando eu tiver uns 70, 80 anos, lá na minha velhice. Quando a cerveja deixar de ser gostosa, ou o mundo não me der mais nada de bom, quem sabe? Não. As vantagens que Deus nos dá é para agora, é para hoje, é para este momento. E como disse,
não merecemos nada, mas o Senhor, Ele é até capaz de nos abençoar, diz o profeta para o povo. No meio de toda esta desgraça que estamos passando por causa dos nossos pecados. Aí a gente olha ao nosso redor, olha para o nosso mundo de hoje. Olha o que muitas pessoas estão passando. E as pessoas às vezes só procuram estar diante de Deus para alcançar uma bênção. Ou como diz o Samuel, né? Porque eu quero um carro novo, quero trocar de carro, ou trocar de casa, né? Não, eu vou lá. Diz que aquele pastor lá ajuda a gente a conseguir. Não. O grande beneficiado pelo arrependimento é o arrependido. É quem se arrepende. 1 João capítulo 1, 9. Olha o que fala. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem? O Senhor Jesus. Ele é fiel. Ele é o único que é fiel. O André pode me perdoar agora, mas amanhã ele voltar. Não perdoei nada, eu continuo de mal com aquela pessoa. Eu quero mais que ele se exploda na vida dele. Não. Mas esse aqui não, irmãos. O nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. Para nós termos uma vida transformada. Para purificar o nosso coração e a nossa alma. Para nós estarmos diante da justiça dele. Sem temer, irmãos. Se você matar alguém e você vai para o julgamento, você já sabe que será condenado, não é assim? Poderemos ser condenados aqui nesta terra. Mas se nós nos arrependermos do que nós fizemos de errado e pedir a misericórdia desse nosso Deus maravilhoso, nós poderemos ser justificados. Sabe por quê, irmãos? Pelo sangue dele, que ele derramou na cruz por cada um de nós, para nos salvar, para justificar nós diante do mundo. O que atrai muitas pessoas, irmãos, hoje, para a presença de Deus, ou para uma igreja, ou para outra igreja, é que nós ainda pensemos nos nossos bens materiais. Nós queremos ter as bênçãos aqui nesta terra. E Jesus nos mostra o contrário. Não, aqui você vai ter luta, e você vai ter que lutar até o fim, para estar na presença do Senhor. Quando ele chamou os 12 discípulos, ele disse assim: ô Pedro, vem cá. Tu vai ser um dos meus primeiros discípulos. Tu não vai andar a pé, eu vou te dar um carro novo para te andar e sair por aí evangelizando. Não, irmão. É lutando, é trabalhando. A gente não consegue as nossas coisas, os nossos bens aqui, por quê? Porque a gente trabalha, porque a gente luta, porque a gente não falta no serviço, a gente é fiel naquilo que faz. Por isso que a gente vai mudando de patamar na nossa vida aqui nesta terra, porque a gente vai trabalhando. E se você trabalha e você é justo no que você faz, você vai adquirindo. E o Senhor vai nos abençoando. Mas Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada.
o mais importante, irmãos, e urgente para nós. Está ali do versículo 15 ao 17. Vamos ler de novo. Ali, ó. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclama uma assembleia solene. Quando a trombeta era tocada lá no Antigo Testamento, né, estava falando do quê? Que o perigo estava se aproximando de você. E o profeta usa, né, o toque da trombeta para nos alertar. O Senhor está na nossa presença. Vamos continuar dormindo? Ou vamos estar alerta? A questão, irmãos, do arrependimento verdadeiro é um assunto importante e urgente. O profeta estava falando de um castigo que poderia vir a qualquer momento sobre o povo. Daí o chamado ao arrependimento verdadeiro, pois só este os poderia livrar da condenação. Só isto, irmão. Só o nosso arrependimento verdadeiro vai nos livrar da nossa condenação. Nós temos que colocar isso no nosso coração. A importância e a urgência, irmãos, pode ser vista ali no versículo 15, no 16 e no 17. No apelo para que, primeiro, desse o alarme tocando a trombeta. A trombeta era usada para anunciar a iminência do perigo. Que fosse promulgado um santo jejum. Jejum aqui é uma tentativa de demonstrar o arrependimento, irmãos. Quando você volta para Deus, a volta para Deus é mais importante, sabe do que, irmãos? Do que o alimento que a gente come todos os dias. Por isso que o profeta fala do jejum. Quando você está em jejum, você se aproxima do Senhor. Você está mais presente. Porque você fazendo jejum, você vai estar orando, mostrando as suas necessidades para o Senhor e buscando o Senhor para a sua vida. O jejum, irmãos, é mais importante do que o alimento na nossa vida. Até mesmo para a nossa saúde, né, irmãos? Se a gente come demais, a gente passa mal, né? Irmãos, nós devemos, o profeta pedia para que o povo reunisse o povo todo, ajuntasse os anciões, que reunisse até as crianças e os bebês, para pedir clemência para Deus. Até os noivos dessem um tempo em suas festividades de casamento. Os sacerdotes chorassem diante de Deus, clamando por misericórdia. Olha a importância da gente ter uma vida de arrependimento. Estamos, irmão, em situação um tanto quanto diferente, mas o arrependimento verdadeiro continua sendo um assunto importante e urgente. O acerto com Deus pode ocorrer a qualquer momento na nossa vida. Com certeza isto não é um assunto para se deixar para mais tarde, pois as consequências serão eternas.
As consequências serão eternas, irmãos. E olha o que diz lá no Salmo 51. Karina vai colocar lá o versículo 1, o 2 e o 3. Vocês olham a oração que Davi fez, irmãos. Olha lá, ó. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o 3 para nós concluir ali, ó. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, quem tem uma vida errada sabe que está errado. Quem tem uma vida de pecado sabe que está em pecado. Quem tem uma vida suja sabe que está sujo. O que nós devemos escolher para nós, irmãos? O que a gente deve escolher? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Arrependimento ou juízo? Quais serão as suas escolhas? Quais serão as suas escolhas a partir de agora, irmãos? É vida? É bênção? É arrependimento? Ou é morte? Ou maldição? Ou juízo? A escolha é sua, irmãos. Eu estou aqui apenas sendo usado pelo Senhor nosso Deus para mostrar para Ele da sua infinita misericórdia que Ele tem com nós, com cada um de nós. Mas a escolha é nossa. O que eu quero para a minha vida? Onde eu quero caminhar? Nós hoje estávamos todos reclamando do calor, né, irmão? Ah, foi quente hoje, foi terrível. Aí você olha, a 10 mil pés parece que a temperatura é menos 37 graus, menos 42 graus, menos 28 graus, por aí. A 10 mil pés. Então quer dizer que subindo, você vai ficando mais livre do calor, mais fresquinho. Agora, irmãos, se você descer, o calor será cada vez mais terrível. E se você cair lá no fundo, esse calor será eternamente terrível. Para nós concluirmos, irmãos, Deus deseja que todos nós pratiquemos o arrependimento verdadeiro e nos convida a isto, por sua palavra. Ele não tem nenhuma vantagem com isto. As vantagens são todas nossas, irmãos. Temos que colocar isso no nosso coração, na nossa vida. As vantagens são nossas. Estar na presença do Senhor, a vantagem é só nossa. E esse Deus é maravilhoso. Mesmo, irmão, o encontro com Deus é inevitável. Vai ser inevitável. Um dia nós vamos se encontrar. Nós vamos estar face a face com esse Deus. Pode levar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas nós vamos estar face a face com nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia. É real esse assunto, irmãos. O assunto é sério. E merece o nosso análise. Uma análise profundo da nossa vida, da maneira que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. E como devemos tomar as nossas decisões neste mundo, irmão. Você aqui vai apanhar, você vai levar labada, você vai continuar lutando. Terão aqueles que estarão lutando sempre contra você. Eles sempre vão dizer que não é ali o caminho. Esse não é o caminho. Não, isso não leva a nada. Essas pessoas vão estar sempre ao seu lado, irmãos. O inimigo trabalha dessa maneira. Ele quer te perturbar. Ele quer te tirar do caminho verdadeiro. E a decisão, irmão, é nossa.
Só nós. Você ainda não se arrependeu, irmão? Você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? A minha palavra, irmãos, pode até ficar gravada ali, na live, mas ela vai passar. Mas se você ouviu e colocou no seu coração e plantou essa sementinha do arrependimento na sua vida espiritual, você pode ter uma vida transformada. Faça isso agora mesmo. Arrependa-se de maneira verdadeira, pois só assim será salvo. E Deus quer a sua salvação. Se você já fez esta decisão, maravilhoso é o nosso Deus. Se você ainda não teve coragem, irmãos, de confessar os seus pecados para o Senhor, se você ainda não teve coragem de pedir perdão para aquela pessoa que você fez mal, ou para aquela pessoa que te fez mal, vai e faça isso, irmãos. Não viva de maneira leviana. Não viva sem o arrependimento. Não viva sem ser uma pessoa convertida. Confesse para todos que você tem uma vida transformada, que você mudou de vida, que você está na presença do Senhor. Dá o testemunho ali fora, irmãos, que o Senhor é tudo para você, que o Senhor é maravilhoso e Ele faz todas as coisas. Não importa o que vai cair, irmão, a doença que vai vir sobre você, não importa, irmão, o Senhor é mais forte. Ele pode não te tirar desta aqui nesta terra, mas você estará com Ele lá no céu. Amém? Maravilhoso é o nosso Senhor. Vamos viver em comunhão, irmãos, enquanto nós ainda podemos. Porque está vindo dias aí, irmãos, que talvez nós não podemos nem mais se reunir. Talvez não poderemos mais nem ler a palavra de Deus. Onde nós vamos buscar o alimento, irmãos? Aproveite enquanto você pode. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar por esse Deus maravilhoso, para Ele transformar a nossa vida e continuar nos alimentando na sua presença. Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que nós possamos, Senhor Deus, colocá-la no nosso coração, Senhor Deus, e ter esse coração transformado, Senhor Deus, te buscando todos os dias da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e nos fortalece, nos dê coragem para falar do seu nome poderoso, Senhor Deus. Que não deixamos ninguém, Senhor Deus, sem conhecer o teu verdadeiro amor, a tua grande misericórdia, Senhor Deus, e a salvação, que é mais importante para todos nós. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.